Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão com Márcio Brasil, hoje recebendo aqui novamente o artista plástico Denis Sena. Já esteve aqui com a gente no conexãocommarciobrasil.com.br, já se conectou e voltou aqui para nos dar a honra e falar um pouco mais sobre a sua arte. Tudo bem, Denis? Tudo bem, tranquilo. Para começar, Denis, ouvindo a sua arte, nós gostaríamos de saber quem é o artista. Denis Sena, fala sobre ele. Bem, Denis Sena é um jovem, um artista visual, arte educador, inquieto. O meu processo com arte começou quando eu tinha 7 anos de idade, quando uma certa vez meu pai pediu que eu desenhasse a minha mãe. Com certeza a minha produção foi um garatuja, né? Não lembro a imagem, acho que não foi nem figura humana, o palitinho. E daí se perpetuou, né? Então, todo um processo natural, até porque a arte escolhe a gente, né? A gente escolhe a arte na maioria das vezes. E aí, no passar do tempo, eu conheci professores, amigos, né? Inclusive minha avó também, que é uma forte referência em minha vida, né? Que fez com que eu acreditasse, né? No meu potencial artístico, né? Até porque são poucos jovens hoje que conseguem, né, produzir, né, a viver da arte, por exemplo, aqui na nossa cidade de Salvador, que é uma cidade que ainda tem muito que crescer, né? Eu discuto muito sobre a questão das políticas públicas, né? E jovens como eu, por exemplo, que vêm da periferia, né? Como foi sua educação, Denis? Já que você partiu lá para a infância, como foi a infância de Denis? Minha infância foi tranquila. As minhas referências na minha infância é a natureza, né? Porque eu nasci aqui em Salvador, mas minha infância eu passei com meus avós, uma singela e simples fazenda. Meus pais estavam na cidade, né? Trabalhando, lutando, para poder construir uma casa, né? E foi todo um processo. E durante esse tempo eu estava com meus avós e para mim foi um processo muito lúdico, né? Acho que toda a infância tem que ter a ludicidade presente. E era natural que eu produzisse com argila natural, com as pedrinhas que eu encontrava nos caminhos, né? Na fazenda de Murico com meus avós, né? Todo aquele contato com a natureza que me inspirou, né? E com o passar do tempo, voltei para a cidade para voltar a estudar, né? Tenho referências, né, de professores, estudei em escola pública e aí não parei mais. Então foram diversas oportunidades, também muita luta, né? Para a questão de conquistar espaços, né? Hoje minhas produções estão nas galerias, estão nos museus, vitrines, né? Já estive fora, mas assim, o meu alvo ainda é o social, né? Eu penso muito na juventude, que de fato, né, sempre falo isso todos os dias, a juventude está morrendo todos os dias, então falo muito essa questão de políticas culturais, sabe? De cobrar mais do poder público, da própria sociedade, que ainda é excludente, né? Eu aposto muito na arte e educação, né? Hoje eu sou consultor da Unicef, faço parte de um projeto promovendo o direito dos jovens. Recentemente eu estive nas casas em Salvador, Casa e Cia, né, com outro também importante educador, que é o Marcos Costa, que também é artista visual, grafiteiro. E é uma soma, porque há também outros educadores, né, porque é um módulo que envolve artes visuais, dança, teatro. Mas vamos segurar um pouquinho lá no passado. Me conta aí, a sua infância na fazenda influenciou na sua arte? Claro, porque a natureza, para mim, é a grande inspiração. Até porque nós somos natureza, né? Então, você ter o contato ali com a argila natural, com o brejo, né? Com o rio, né? E isso tem 3 décadas, né, passadas. Então, hoje, há transformações, por exemplo, né? Os rios já estão poluídos, enfim. Então, é outra questão política, né? De reflexão ambiental, enfim. Mas é importante sempre falar da minha infância, claro, né? Eu não sou um herê, não sou uma criança, né? O herê vivo, né, assim, dentro de mim. A pessoa que eu sou hoje, né, eu tenho minhas referências. E eu reflito também, né, com a juventude que tem poucas referências, sabe? Então, eu tenho essa preocupação social, né, até porque eu fui educado assim. Quando ela nasceu, Denis, quando você começou a frequentar a escola, você era um menino diferente dos outros? Você foi tranquilo, né? A minha infância é uma parte que eu passei sozinho, porque eu estava com meus avós, meu contato era mais com os meus primos, né? E foi super importante, né, a questão de voltar a resgatar, lembrar da minha infância, né, porque me faz refletir sobre a importância da família, por exemplo, né. Então, eu fui criado por uma avó, por minha mãe, né,
Eu estive muito presente com as minhas tias, né? E aí você volta, né, para a cidade, né, para voltar a estudar, para conhecer, né, o universo urbano, né? Até porque também a rua também é uma grande escola para mim. Mas você falou que sua infância foi sozinho. Por que sozinho? Foi um processo em que os meus pais estavam ainda batalhando para construir uma casa, né? Além de mim, né, há mais 3 irmãos, né? Então estou num processo árduo, né? E meus pais, né, não vêm de família de classe média, né? Então é todo um processo de luta, né, para sobreviver na cidade, né? Salvador, para comparar há 20, 30 anos atrás, né? Apesar de que não mudou muito a realidade, sabe? Salvador, né, para quem quer sobreviver aqui, para quem luta para sobreviver, é um desafio, sabe? Para quem ainda sonha, né? Até porque há uma distribuição de renda, né, aqui em nossa cidade, em nosso país, sabe? Fez lembrar agora uma fala de Elza Soares, né? Que ela faz uma comparação entre a década de 30 para os dias atuais, né? Século XXI. Ela fala que a inversão só é de valores, sabe? Então, quando eu falo em valores, né, faz refletir, né, toda a educação, né, todo o processo de valores e reflexões, sabe, sobre a sociedade atual, né, para comparar passadas, enfim. O que as dificuldades trouxe de positivo para você? A questão de que, por necessidade, sabe, meus pais, né, como eu já falei, é a questão de uma luta, né, de conquistar, de construir uma casa, né, de ter uma estabilidade financeira, por sinal, e graças a Deus hoje nós temos, né, que a realidade foi outra, então eu sempre saldo os mais antigos, né. Então, assim, essa questão de eu ter morado com meus avós também foi importante, né, até para ter uma reflexão hoje, né, enquanto jovem, enquanto já, né, adulto, né, faz refletir que é um desafio, né, você lutar por um ideal, eu no caso, né, no meu caso, viver de artes, né, em uma cidade onde as pessoas não consomem artes, né, sempre foi um desafio. Então meus pais não tiveram nessa cultura assim de dizer, poxa, né, de valorizar, até porque também não tinham esse poder aquisitivo, sabe, de dizer, poxa, vamos comprar produções de artes, vamos ao teatro, né, a realidade era outra mesmo, uma busca de sobrevivência. E hoje, né, eu e amigos, né, para comparar a realidade, né, dos familiares, né, toda essa construção, né, tem hoje a possibilidade, sabe, de visitar galerias, museus, de consumir arte também, sabe. Enfim, eu limpo sempre o passado, né, mas eu vejo que há uma transformação hoje cultural, sabe. Artistas como você, Denis, geralmente são pessoas muito sensíveis, que ao longo da vida pensou muito, se questionou bastante. Você sofre com isso? Não tenho nenhum trauma, até porque a minha infância foi fantástica, né? Eu acho que a infância é fundamental, né? E a sensibilidade é um processo, né, natural na vida do artista, né? Ele pode ser músico, pintor, olha para o teatro, é fundamental, sabe? E assim, a arte, ela tem que ser política, né, no sentido de conscientizar mais, sabe? Porque sempre voltando em cana a questão da juventude, por exemplo, né? A juventude sem sensibilidade, né, ela interfere quando, né, não há acessibilidade, quando ela não está presente na vida do jovem, por exemplo, sabe? Mexe muito, né? Até porque a gente vive uma sociedade, né, que ela já é excludente, e hoje a juventude, como eu já falei no início, precisa de uma de referência, sabe? Então, hoje me faz refletir que há um lado da mídia, né, que massacra, né, interfere, ganha em cima, né, do lado podre, do lado do caos, sabe? A juventude vem morrendo todos os dias, então me faz refletir, né, o quanto a sensibilidade é importante, né? Então, alguns meios de comunicação que interferem com a sensibilidade, sabe? As cores da sua arte, Denis, elas são fortes, os traços são fortes. O que você quer passar com essa sua força, essa diferença da sua arte? As cores mexem com a questão da energia, né? O artista, ele tem sua identidade, né? E quando eu exploro, por exemplo, cores quentes como laranja, vermelho, né, é um pouco da minha vibração, né? Porque a arte, ela é muito espiritual, cara. Então, a partir do momento que você, né, se expressa, seja qual for o suporte, seja qual for a linguagem, né, né, no meu caso, eu sou um artista visual, então eu exploro esculturas, grafite, né, arte digital, então é visível, né, essas cores quentes, né,
pela questão mesmo de dialogar e também ser natural, sabe? Tem muitas produções que eu produzo, né, que às vezes eu tenho dificuldade até de poder passar mais assim a questão, né, do que é que representa por ser natural, sabe? As pessoas querem resposta às vezes, né? Então, às vezes é muito do inconsciente, né? Denis, você comanda a arte ou a arte te comanda? Às vezes ela me comanda. Por isso que eu falo que ela é espiritual, sabe? Como eu falei, às vezes as pessoas querem resposta, sabe? Então, até porque a arte ela é subjetiva, E sabe? você tem as respostas para elas? Nem sempre. Por isso que ela é espiritual, né? É importante, né, reconhecer que a arte ela tem uma grande contribuição social, né? O grafite, por exemplo, a partir do momento que ele está nas ruas, né, ele está contribuindo, né, com a paisagem urbana, ele está contribuindo, né, com a questão, né, de despertar reflexões, né, fazer com que o pensamento da humanidade avance, né? Então a arte ela tem toda uma função social, ela não está ali à toa, sabe? Qual a função social da sua arte? Ou dialogar, provocar, né, despertar reflexões sociais. Quando eu falo sempre do jovem é porque realmente a juventude, né, ela é prioridade para isso, né, porque há o potencial no jovem, né, e o jovem hoje vem morrendo, né, então a minha arte faz com que desperte reflexões. Até porque o grafite, por exemplo, é uma linguagem muito próxima à juventude, né, é uma linguagem que nasce basicamente nas periferias, sabe? Mas é uma linguagem democrática, sacou? Não deve estar só nos guetos, né? Enfim, Qual o problema mais grave, Denis, do social hoje, na sua concepção? Mais grave, né? São várias questões, velho, mas eu acho que a questão da exclusão, ela é cruel, ela me faz refletir, né? Até porque a nossa cidade, por exemplo, ela é repartida, né? Então daí gera, né, a questão da violência, da imortalidade, né, da insegurança, enfim, há uma preocupação, né? É minha, né, e outros artistas também, sabe, que estão, né, assim, voltados à arte e educação, né, que é a questão da arte como meio de transformação e comunicação social. Qual a diferença que você vê na alma de Denis enquanto ele era um garotinho que as pessoas não conheciam, que vivia na pobreza, que vivia escondido, e Denis que se tornou um artista e vem expressando os seus sentimentos para diversas pessoas e hoje é uma pessoa conhecida? Isso modificou você em alguma coisa? Não, na verdade, tudo é uma questão de tempo, né? Acho que, você fala a questão da pobreza, né? Nós vivemos um país, né, de terceiro mundo, então não somos todos que têm oportunidade, sabe? Né, de ter, às vezes, até o básico, né? Então, eu, né, tenho as minhas referências e tal, assim, mas não tive tanta dificuldade, sabe, para comparar a realidade de muitos jovens, sabe? De muitas pessoas, né? Eu sempre estou linkando o jovem porque é o meu alvo, falo muito da questão da juventude. A diferença é que vem a evolução também, né? Inclusive, vivemos em um mundo de transformação, né? Então, hoje é que eu sou um cara mais politizado, né? Eu tenho referências, né, de amigos, como por exemplo Antônio Jorge, que é da ONG Projeto Cidadão, né, linkando até referências mundiais como Luther King, Malcolm X, né? Acho que eu tenho que falar desses heróis, sacou? Porque faz parte da minha soma, né? Então também sou uma soma de livros, de filmes, né? Mas acho importante linkar revolucionário. Então Denis, né, hoje é um jovem, né, que busca cada vez mais se politizar, né, buscar cada vez mais os meus direitos e deveres, né, exercer a cidadania, mas a questão cada vez mais de usar a minha arte, né, como eu já falei, meio de expressão, comunicação e também protestar também, né. A arte grafite vem dessa essência, né, então a partir do momento que eu estou indo para a rua, né, eu estou indo provocar, sacou? E o que você provoca ali? Eu provoco inquietações, eu mexo com a mente das pessoas, sacou? A minha arte, ela tem esse poder. Mas o que você quer passar para a mente das pessoas através do poder da sua arte? Uma consciência política, né? Falar sobre valores, né? Refletir sobre várias questões, né? Como ainda, por exemplo, o nosso país ainda é racista, né? Como a desigualdade está muito presente, então esses fatores como a desigualdade, como a questão do racismo, né, de uma sociedade repartida, sacou?
A sociedade continua, Denis, com essas características ou você acha que com o passar do tempo ela vem evoluindo? Olha, é uma pergunta interessante. Eu sempre costumo dizer que a educação ela é a base fundamental, brother. Então, o nosso país, né, tem muito que crescer ainda culturalmente, né, politicamente, né? Então, eu vejo que a sociedade, né, de um lado ela evolui e de outro não, né? Então, eu vejo que o nosso Brasil ainda vive a década de 30 e o século XXI. Então, é uma transição, sabe? Inclusive, essa é uma fala até do Racionais, né, do Mano Brown, né, que também é uma grande referência, né, da cultura do hip hop, né, no rap. Então, há uma transição. Acho que essa seria a resposta, né? Mas, assim, eu vejo que né, no caso, o artista, né, ele tem um cunho político, sabe? Eu acho fundamental, né? Por mais que a arte ela pode ser poética, né, e, ao mesmo tempo, transgressora, sabe? Mas é despertar. Acho que a sociedade deve estar mais antenada, sabe? Sobre cultura, sobre arte, sobre... Mas as pessoas estão aceitando mais a diferença do próximo, na sua opinião? Velho, eu não sei, eu não posso te responder assim. Eu sei que eu faço minha parte, sacou? Mas eu vejo que a sociedade tem muito que crescer ainda, sabe? Eu digo isso porque eu vejo, né, o quanto eu luto na minha contramão, né? Por exemplo, de convidar as pessoas para as galerias, a museus, né? E ao mesmo tempo refletir sobre a transição, que é muito presente, né? A questão de quanto a sociedade ainda tem seu processo de evolução. Inclusão social, acho que é um tema importantíssimo. Como você expõe isso na sua arte, ou como você pode ajudar para uma maior inclusão social? Eu sou fruto de uma ONG, né, que foi fundada em 2000, através de um grande amigo, Antônio Jorge, que me convidou a ser arte educador na época. Já se passaram 12 anos. E aí foi daí que eu fui perceber o quanto, né, a arte, né, ela transforma, né, e hoje eu acredito muito na questão, né, da transformação, porque a arte, né, ela tem uma força tamanha, né? Até porque a gente fala da arte, cara, a arte é a primeira forma de comunicação antes da língua falada. Então, né, ela é milenar, sabe? Então, ela tem um poder, né? E é uma luta, né, minha e de muitas ONGs, de muitas instituições, sabe? Que apostam na educação, né? Que acreditam que a educação, ela é a base, né? Ela é fundamental para essa transformação. Então, eu acredito, sim, né, que existe a inclusão, né, e que existem ferramentas, né, que possibilitam a transformação, a inclusão social. Vamos fazer um ping-pong, Denis. A sua cabeça é muito interessante. Eu gostaria de pegar, assim, algumas palavras e que você me respondesse com o que vem mais rápido na sua cabeça. Pai. Herói. Mãe. Generosa. Avô. Porra, velho. Vamos começar tudo de novo. Como? Acho que eu tô meio tímido, mas vamos lá, vamos lá. Avô. Vamos começar por pai. Certo? Vamos lá. Não, Pai. porque a galera tem esse, pô, esse cara é muito louco, não é? Mas assim que Não, é é porque família, gente, pra mim, vamos parar aqui pra vocês entenderem melhor. Dizer, pô, esse cara é doidão, não é isso. Ou tá bem perdido, ou não tem referência, ou... Não é isso, família pra mim. Amor. Vamos lá. Amor, né? Fundamental. Quem seria uma pessoa que você colocaria mais próximo de ser fundamental na sua vida? Minha mãe. Qual foi a base que sua mãe te deixou mais clara de exemplo? Educação. Um lugar. Natureza, verde. Uma mata. Uma arte. Grafite. Uma vitória. Várias respostas aqui. Né? Uma vitória, né? Viver da arte. Bonito. Derrota. Derrota. Derrota nenhuma, velho.
Tristeza. Perder minha mãe. Felicidade. Ajudar o próximo, através da arte. 3 palavras que definam Denis Sena. Vamos lá. Guerreiro, verdadeiro e autêntico. Fé em quê? Na arte. E o que a arte mais se aproxima na fé para você? Vai lá. O candomblé é a matriz, né, de uma religião de matriz africana. E aí vem toda a nossa formação, da nossa fala, da nossa língua, do nosso gesto, nossas expressões, com a fusão também indígena no nosso país. Mas, assim, o lado religioso, né, o lado meu, né, enquanto artista, ele tem uma influência, apesar de eu ser médio, né, a influência é total. Então, é muito presente a questão da arte. Então, tudo que eu faço é muito espiritual. Então, até porque a ancestralidade está dialogando comigo. Eu estou dialogando com a ancestralidade, você entende? Então, assim, há essa ligação espiritual, sabe? Religiosa, com a arte, muito presente. O que o metal significa para você, Denis? O metal é um elemento, né, sagrado também, né? Aqui são requisitos da natureza, né? Então, toda uma fusão, né, com o que resultou. Há um lado que representa também, né, a ancestralidade. Quem são seus ancestrais? Quem são meus ancestrais? A natureza, a água, a terra, o fogo e o ar. O que a África significa para você? A África é o berço, cara. É a referência. A África... Angola. Minha nação. A África, meu berço. Mais uma mãe, né? Encontro multiétnico. Lindo. Fala mais de uma viagem da África. Você já esteve na África? Eu estive em Luanda em 2010. Eu participei da segunda Trienal de Luanda. Foi um comboio, né, de artistas. Né? Nós não fomos de trem, nós fomos de avião. E eu produzi tanto nas galerias, né, como nas ruas de Luanda. Foi uma semana de produção e foi uma viagem onde eu pude conhecer um pouco da cultura de Luanda. É uma cidade, né, que tem uma cultura parecida um pouco com a nossa. Né? Apesar de que Luanda, a questão econômica, Luanda é a cidade mais cara do mundo, para quem não sabe. E Luanda foi uma viagem, assim, né, considero ancestral. Né? Eu falei até isso para o Daniel Rangel, né, que é um curador de arte. E na época ele era o diretor da Dimos, que é diretoria de museus na época. E foi uma viagem que para mim foi mais do que prazerosa, né? Teve um encontro fantástico com as parteiras e foi aí que eu fui perceber o quanto essa viagem foi espiritual, né? Quando elas me abraçaram e uma delas falou, né? Você é meu filho. Então Angola foi a primeira nação a chegar no Brasil, né? Então esse lado, né, também religioso, né? Cultural, étnico, né? Então foi uma viagem extremamente importante para mim, né? E foi um grande aprendizado assim, de culturas e de referências, também de inspirações. Né? E foi extremamente positivo e marcante. E a mediunidade? Ela faz parte de um processo muito natural, né? Às vezes a gente determina escolher, sabe? Ela que escolhe a gente. Então, a partir do momento que eu produzo, né, ela é essas produções, ela vem de um processo, né, ou inconsciente ou consciente, né? Vem de um processo natural. Então, você só consegue expressá-la através das mãos ou de outras formas? Nas mãos de outras formas também, claro. Como, por exemplo, na sua arte? Quando eu, por exemplo, consigo, né, captar, né, uma energia que está ali parada, né, ou está em movimento também, né,
e eu consigo expressar isso, né? Vem parte desse processo. Você consegue expressar isso com a voz? Com a voz, né? Mas muito mais com a pintura. Com o movimento? Com o movimento. É uma mediunidade sinestática? É um processo também, mas é um processo que você capta, né? E você externaliza, sacou? De uma obra, sabe? Então acho que a plástica ela já fala e ela tem uma influência, um lado espiritual que é profundo. Qual o gol de Denis? Diria uma ação social, né? O que você gostaria de ver no futuro? Uma sociedade mais justa, né? Igualitária, um equilíbrio, né? Assim, na verdade, o mundo ele é um equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio o tempo inteiro. Mas esse equilíbrio que eu me refiro é a fome, é a abundância, é a guerra, é a paz, enfim. É melhor viver na pobreza dos lugares onde você viu na África ou num lugar que tem tanta disparidade social como o Brasil? É uma pergunta, eu diria, assim, ninguém quer viver na desigualdade, né, velho? Obrigado, Denis, pela sua presença aqui no Conexão com Márcio Brasil. Eu queria que você convidasse também a todo mundo que está te vendo para ir na sua mostra, que eu sei que está ocorrendo aí, parece que no Teatro Sesc, não é isso? É o Aguidar Urbano. Explica para o pessoal o que é o Aguidar e convida a todos eles para ir lá participar dessa sua mostra, que eu sei que vai ter muita criatividade, vai ter muita personalidade de Denis Sena ali. Bem, o Aguidar é um elemento, né, sagrado que é usado para oferendas, né, e muitos usam também para o prato de muquecas também. É um elemento sagrado, né? A mostra tem como tema Aguidars Urbanos no Caminho de Angola, onde eu exploro, né, o suporte com a técnica spray, né, linkando a arte e grafite, porque ambos estão no contexto urbano, né? Tanto a oferenda como essa questão religiosa, essa questão da arte e grafite, tem esse contexto urbano unido também religioso. A mostra abre no dia 8 de outubro, a partir das 19 horas, no Teatro Sesc Senac Pelourinho, e vai até o dia 3 de novembro, entrada gratuita, né? Vale a pena conferir. Ok, Denis, obrigado. Pessoal, então continue acessando conexãocommarciobrasil.com.br e não percam as nossas entrevistas, conhecendo um pouco da personalidade das pessoas que se conectam aqui conosco. Se conecte também. Um abraço, obrigado.